momentos não somam mais algumas horas em que nos reunimos aqui sob o teto desta casa que o Padre Pio constrói permanentemente com seu amor, com sua dedicação, com sua consciência a Cristo. Esses momentos que nos reunimos são sempre sagradas oportunidades, renovadas permanentemente, sempre que aqui pomos os nossos pés físicos. Oportunidades sagradas, não esta casa se intitule ou se veja ela em si mesma como superior, como porta de salvação, ou como caminho privilegiado, ou mesmo único, que encontram antes de busca de cada um de nós como indivíduo. Sagradas oportunidades não por isso. Que ao contrário, desde o primeiro instante em que, por inspiração de Padre Pio, se reuniu com grupos de irmãos para estabelecer esta busca em conjunto, que nossos amigos espirituais deixam sempre claro o que ocorre aqui. É um permanente estado de aprendizado, um permanente estado de busca da sábia, profundamente sábia infância espiritual, que portanto jamais poderia dar a qualquer, nem à própria casa, títulos ou privilégios de nenhuma sorte. Mas são sagradas oportunidades. E que são elas? Porque aqui, quando nos reunimos, isto será sempre que se reúnam filhos de Deus, que são todas as criaturas, e tudo o que é criado em seu nome, sempre que isto ocorre. A presença divina se faz, e com a presença, efetivamente, de modo profundo e real, recebemos, como que através de uma lente de aumento e de concentração de forças, a luz divina. Se é sempre assim. Se sempre que pomos os pés em casas, como que aqui Padre Pio reergue a cada momento com seu amor, com seu perdão, com sua misericórdia, com sua compreensão crística. O que devemos fazer nós, se essa luz se concentra e se derrama sobre cada um de nós, para que a sagrada oportunidade que ela nos traz possa realmente encontrar em nossa alma a ressonância, a força, o acolhimento e a realização, desfazendo ilusões, rompendo cadeias, curando. Tudo o que devemos fazer é simplesmente, que a palavra diz tudo, abrir as portas de nosso coração.
A luz brilha em todos os lugares indistintamente, ainda que oculta pela aparência da treva. Mas o que determina onde agirá esta luz é a decisão e a escolha de nós mesmos, de abrir esta porta para que o coração, a chama divina em nós, possa, em ressonância com esta luz sublime e infinita, fazer com que cada um de nós se transforme. Ou melhor, fazer com que cada um de nós reencontre em si mesmo aquilo que jamais foi perdido. Fazer com que cada um de nós seja aquilo que é e sempre foi. O Filho do Divino, o ser cuja essência e cuja vida são luz, pura luz. E para abrir essa porta, a única coisa que se nos é pedida e a única coisa que devemos fazer é movimentar a nossa alma com a força que a misericórdia tão bem representa, que a compaixão tão bem espelha, que a caridade tão bem expressa. A única força, o amor. E sem amor, nenhuma ciência, nenhum conhecimento, nenhum conceito, nada, por mais espetacular e profundo que pareça, por mais aderente à verdade que intente se nos mostrar, sem o amor, nada ou nenhum deles vai abrir as janelas da alma para que o amor faça o seu trabalho de cura, de limpeza, de renovação. É algo simples, mas a simplicidade, no estado em que vivemos, premidos pelo pecado, da separação da unidade divina, pois este é o único pecado. Esta é a blasfêmia contra o Espírito de que nos falava o Cristo em Jesus, e que não encontra perdão enquanto nós mesmos não reatarmos os liames sublimes, ou melhor dizendo, não rompermos as barreiras ilusórias que nos fazem crer separados da essência divina. E para isto, só o amor, na sua potência, na sua expressão, é capaz de realizar oportunidades sagradas que se repetem sempre, seja aqui ou seja em qualquer lugar, são batidas na porta de nossa alma. Eis, estou à porta e bato. Cristo, a luz do Cristo, nos faz sempre este chamado. Por que não seguirmos já? Capaz, o Senhor esteja conosco.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, mais uma segunda, na casa que é de vocês todos. Nem avisos, não, melhor que nada hoje. Eu não sei o que é, a Valéria também quer. Vamos lá. Hoje a gente tem um tema muito caro, no sentido querido, desafiador. E a escolha dele foi por alguns motivos. Falar sobre Francisco de Assis, apesar de parecer um assunto para muitos já conhecido, já batido, é sempre um desafio, porque alguém com a profundidade crística da alma de Francisco é um desafio sempre poderoso, instigante para nós todos. E o que eu quero fazer hoje é conseguir, ainda que de leve, trazer nós todos juntos para esse mergulho na alma desse grande espírito, e que ao mesmo tempo tão grande, tão simples e tão perto de cada um de nós. Uma das razões que a gente escolhe esse tema é que hoje nós estamos em 14 de setembro, desculpa, 15 de setembro, 14 de ontem, e foi exatamente na vizinhança de 14 de setembro, não se sabe bem o dia específico, que no ano de 1224, numa montanha do Casentino, na Toscana italiana, Francisco de Assis recebe um fenômeno de belíssima presença, de intensidade, as chagas. E não se sabe se foi porque 14 de setembro é a festa da Santa Cruz. No catolicismo é a festa chamada da exaltação da Santa Cruz. E os relatos falam que foi nas vizinhanças do dia 14 de setembro, não precisam exatamente o dia. Muitos falam no dia 17, mas poderia ter sido no dia 15. Então nós estamos em meio a um momento bastante significativo para podermos falar desse espírito, e mais do que isso, mais do que falar, tentarmos mergulhar juntos. Eu tenho certeza que esse mergulho será muito benéfico se nós conseguirmos fazê-lo para todos nós que hoje estamos aqui. Eu queria começar, eu acho que esse título é até meio ousado, um mergulho na alma de Francisco de Assis. Quem somos nós, para fazer um mergulho na alma de um ser com tamanha grandeza espiritual? Mas eu acho que ele é ousado e eu vou tentar explicar um pouco da ousadia. Nesta casa, como vocês sabem, como uma boa parte da estrutura de trabalho espiritual que se refere ao Ocidente tem a ver com Francisco de Assis. Padre Pio, nosso mentor, foi batizado Francesco, foi franciscano capuchinho, uma subordem dentro dos franciscanos, e é um filho dileto de Francisco de Assis. Muitas informações espirituais nos falam que o Padre Pio, só estou relembrando isso para alguns de vocês, é a reencarnação, para aqueles de nós que acreditamos, de Frei Rufino, que foi um dos companheiros mais próximos de Francisco de Assis, primo de Santa Clara, e que era tido por São Francisco. Ele próprio dizia que se há um santo encarnado que não precisa ser canonizado, esse é o Frei Rufino. Brincava muito São Francisco. E há algumas histórias que foram colecionadas e foram trazidas em relação a Frei Rufino, em relação a São Francisco, a proximidade dos dois, a mediunidade de Frei Rufino. Até um episódio muito interessante que uma vez Frei Rufino foi enganado por um obsessor durante um bom tempo. Vou contar depois essa história de novo, porque esse mergulho na alma tem aí um processo. E quando Francisco percebeu que o fim estava esquisito, porque o obsessor se fantasiava ou aparecia como um espírito de muita luz,
chegava e dizia para o Firmino: você está dando crédito para esse bobalhão? Esse cara vai levar todo mundo junto com ele para o inferno. Vocês estão seguindo essa pessoa que não tem nada a ver, e o caminho do inferno está pronto. E tanto ele repetiu que o Firmino cambaleou, lambiou. E aí, quando Francisco percebeu, tem uma história muito engraçada, eu volto a ela já já. Mas outra razão para a gente falar de mergulho é uma razão mais pessoal. Eu já compartilhei, não sei essa história aqui, mas eu não me lembro, nesses anos, todos de casa de Padre Pio, eu sempre evito usar argumentos ou tocar coisas pessoais, que eu acho que o pessoal, na maior das vezes, atrapalha do que ajuda. Mas tem horas que vale, que é válido. E aí eu confesso sinceramente que eu não sei se já compartilhei essa história com vocês. Se já compartilhei, peço perdão para aqueles que vão ouvir pela segunda vez. Mas hoje cabe, né? Até porque a gente está tentando, ainda estou tentando justificar o título: Mergulho na Alma, de Francisco de Assis. O ano era 1973. Naquele ano eu era um pós-adolescente, com todos os problemas que vocês podem imaginar que tivesse um adolescente, pós-adolescente médio, né? Uma natureza espiritual que, apesar de ter ali perto uma avó que nasceu dentro da espiritualidade e servia como um apoio fundamental para tudo, eu estava no momento até que a minha mãe pode dar o testemunho para dizer sim ou não, mas ela vai rir, sempre vai fazer assim. Ela participou ativamente disso. E naquele tempo, enfim, todos os livros e problemas do mundo numa cabeça de médico com 16 anos. E eu segui a minha vida. Né? Estudo, claro, problemas, claro, problemas. Os problemas mais que sempre quase todos dentro da gente, né? A gente não... E um belo dia eu fui ao cinema ver um filme, eu passei aqui outro dia um pedaço, quando a gente falou de Santa Clara, em agosto, chamado Irmão Sol, Irmão Lua. E tudo quando a gente na vida, você sabe disso hoje, a psicologia mostra isso com muita clareza, quando você vive uma situação que é muito marcante, você nunca esquece. Né? Todo mundo aqui sabe que estava fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo assim meio, mas no dia que as Torres Gêmeas foram destruídas, todo mundo sabe exatamente aonde estava, né, o que estava fazendo. Então são certas coisas que você... Essa foi um exemplo. Eu me lembro, assim, do cinema, né, que era o Cinepax, no Ipanema, alguns de vocês devem lembrar, isso denuncia um pouco a idade da gente, mas ainda existia o Cinepax. Depois eu vi outros cinemas que também não existem mais, tipo Onda Rolava com Machado, e por aí vai. Porque eu fui ver esse filme e saí completamente impressionado com aquilo marcou. Eu acho que eu já tinha ouvido falar de São Francisco, né? Eu não tinha uma ideia maior do que quem fora, quem tivesse. E aquele filme, inclusive, que é um filme que, apesar de ser muito água com açúcar, hoje eu vendo, né? Mas naquele momento exato foi algo assim que foi... E tanto me marcou que eu vi assim seguidamente, né? Logo depois que vi, saí de um cinema para outro, vi algumas vezes, muito intenso dentro de mim. E eu naqueles problemas que vivia, meu pai, com muita bondade, né, me financiou uma viagem de mochileiro. E nessa história do mochileiro, eu fui parar na cidade de Assis. Aí chegando lá, quem já teve, né, essa felicidade de conhecer a cidade de Assis sabe que é uma cidade é tão forte ali a presença, não existe em outros lugares também, mas a presença não só daqueles espíritos que ali viveram, né, junto a São Francisco depois, mas também foi renovada pela presença de pessoas que vão ali permanentemente. Então, aquilo também foi um choque muito positivo. E eu volto dessa viagem com completo segredo. Eu vinha decidido, né, quando chegasse aqui, a fazer uma repetição, um voto de pobreza, né, um voto de seguir aquilo que na minha cabeça, voltei, continuei a estudar, no segundo grau.
deixei aquilo calmo. Minha avó, como eu já citei, Dona Judite Braga, uma médium com poucos. A gente, né, tem uns que são mais conhecidos, outros menos, mas minha avó, até tem um livro do Rocha Lima que ele uma vez me pediu que eu fizesse um relato da mediunidade da minha avó, mensagem dos espíritos pelo telefone. Não é mais editado, mas ali eu fiz algumas histórias, porque tem muitas histórias, né, sobre uma pessoa de um coração enorme, sempre exerceu a mediunidade de uma forma absolutamente como ela deve ser exercida, até o final da sua vida, depois continua hoje no plano espiritual. E ela tinha lá o seu, né, a sua ligação permanente, já estava naquele momento com 70 e alguns anos, mas naquela época quem tinha 70 anos já era uma pessoa bem idosa, hoje não, são todos muito novos. Confio nisso. Vamos chegar lá, mas tem exemplos aqui, né? Tem exemplos aqui, 70 e mais. Mas, um belo dia, né, eu já decidido, já fazendo planos, né, zero de contar para ninguém. Ela me liga, ela tinha, não tinha celular, mas o telefone para ela era uma ótima arma, inclusive de trabalho. Ela curava muitas vezes pessoas pelo telefone. Augusto, Luz do Augusto, vem aqui. Vem aqui. Ela chamava assim, a gente não peguei, já dirigiu, peguei o carro, cheguei na casa dela. Não vai conversar comigo. Olha, eu quero te contar uma coisa, mas eu não tinha que. Não era para contar. Mas eu resolvi contar, vou contar, porque eu acho que é melhor. Ela hoje sentada aqui, ela tinha uma menina que trabalhava com ela, uma secretária, que era muito engraçada, da Lourdes, se você lembra? Era uma paraibana, aquelas assim, bem, né, decidido, fazia, acontecia. Ela era uma espécie de braço direito ali da avó naquela época, que ela foi ter com ela. Ela tinha valores hoje em casa, eu sentei, ela tinha um quarto de meditação, um quarto de trabalho espiritual. Eu fui para o quarto, eu resolvi sentar lá, às 9 horas da manhã, mas eu mesmo sentei ali, fiquei incomodando uma coisa, fui sentindo mudar, o ar estava diferente. Aí a Lourdes estava varrendo da casa. E ela passava assim na porta do quarto, o quarto era bem grande, um apartamento do Flamengo, né? Um apartamento antigo. E ela passava na porta do quarto, passava na porta, eu estou vendo que tem alguém por trás dela, assim, como querendo entrar. Aí eu falei assim, sai daí, Lourdes, sai daí que tem alguém querendo entrar. E ela, para aí, não, saí, mas a senhora precisa falar assim comigo. Não, eu vou sair. Saiu. E ela que mudou aquilo, entra pela porta, um frade. Ficou lá. Bom dia, está bem? Tudo bem, senhores. Só veio visitar, como ela falou, nem pensou como é que ele tinha entrado. Não, vim visitar assim, queria comentar umas coisas com a senhora, com você. Algumas coisas eu queria dizer rapidamente que eu não posso ficar muito tempo. Mas quem é o senhor? Quem é? Aí isso que ele fala assim, olha, quando ela olha, ela vê que tinha alguma coisa diferente, que ele usava na cintura de frade, o cordão dele era um cordão de branco ficava amarelo, de amarelo ficava branco, como se estivesse ali por dentro. Todos os efeitos especiais de filme, a gente já viu isso acontecer muito, né? E de branco amarelo, de amarelo branco, como se irradiasse uma coisa dourada. Ele disse, eu sou o Francisco de Assis. Vou agora gordo. Ela disse que ela só se lembra de burro que cai de joelhos assim no chão. E aí ela foi tentar, ele estava materializado, né? Tentar pegar nele, e ele assim, pode tocar, mas eu quero dizer uma coisa para você. Tá. Quero dizer, você diga ao meu filho, ele não faça voto de consciência. Ele não só de coisa. Ela falou assim, meu filho, mas quem é meu filho? Aí ele abriu assim as mãos e apareceu no retrato. Aí fecha a mão. Depois eu explico, agora você diga isso a ele sem dizer que eu estive aqui. Se você cumprir, eu volto na próxima vida. Aí ela vai se ouviu aquilo, mas lembrou, estou na frente de São Francisco. São Francisco, por favor, fala isso aqui, fala isso aqui, eu falando isso aqui, e aí ele fazia assim na cabeça, no dia assim, da filha, olha, eu vou falar, por favor, isso ajuda. E ela trabalhava com um espírito que chamava-se Caboclinho. Dava-se esse nome, mas era um espírito, não era um espírito de Caboclinho. E aí, que no último falava assim, lembrou de soldar a luz acabou com o Gil, assim, olha, eu não preciso dar mais luz, porque não é possível, tem bastante. Não preciso de mais luz.
E fixou muito ela, e quando ela começou a pedir assim, agora eu não posso ficar, eu vou embora, e você veja bem, por favor. Aí ele se reergue, se levanta do chão, e sai pela janela do quarto. Eu até hoje, quando passo, esse prédio fica ali no Senador Vermelho, esquina quase da Praia do Flamengo. Hoje tem assim do lado, acho que é uma escola de alguma coisa assim, bem na esquina da Senador Vermelho, para quem entra de carro do lado esquerdo, atrás de varanda, e esse quarto está numa janela. Até hoje, se deu em 1973, se cabe eu passar de carro ali, no momento que eu faço reverência, olho para aquela janela assim, um dia o Espírito de Francisco de Assis saiu para essa janela. E só que ela, claro, que não cumpriu o que prometeu, e a primeira coisa que ela estava me fazendo foi contar, e é lógico que ele não voltou na próxima vida. E essa história ficou pendurada, serviu certamente para muitas coisas. Então, desde então, o próprio encaminhamento a Frei Luís, ela sempre me dizia, olha, eu vejo sempre Francisco Antônio Frei Luís. Vejo sempre. Depois, a Padre Pio, lógico que isso tudo tem algo que aproxima a gente. Claro que Francisco de Assis tem milhares, milhões de filhos. Quando ele fala filho, não quer dizer que seja um filho privilegiado. Filho quando tem milhares, quando tem companheiros à sua volta. E ao longo dos anos vem se estabelecendo uma relação, né, eu fui algumas vezes a Assis, contatos espirituais, essa casa, depois que eu surge, o Padre Pio Padre Pio, a gente falou aqui já. E, portanto, eu não acredito que a ousadia seja tão grande, porque eu acho que o mergulho na alma desse espírito é importante para nós, todos, como aprendizado e vivência do que seja buscar santidade. Por que razão? Ao longo de toda a história, agora vamos começar a falar, Francisco foi sendo pintado e cada vez mais, não por má intenção, por uma ótima intenção, como aquele santo, né, que vai se tornando inatingível a partir de que a santidade é desenvolvida, apresentada a nós como alguma coisa que faz acepção de pessoas, separa os santos dos pecadores, daquelas pessoas que serão pecadores sempre, daqueles que se transformam em santos, porque a sua transformação ou a sua reapresentação como um santo foi sendo trazida pela história contada primeiro pelos seus contemporâneos, depois por aqueles que o sucederam, foi se transformando e chega a nós uma figura que é certamente admirável, mas uma admiração que tem muitos matizes que, a meu ver, não funcionam como um estímulo. Outros sim, é claro, senão não tinha Francisco de Assis, a penetração que tem no coração das pessoas e na devoção das pessoas. Mas acho que existem alguns tesouros ocultos que podem ser descobertos quando a gente faz esse mergulho. Tesouros que mostram, ao lado dessa natureza santa, uma natureza humana, e no final das contas a gente vai ver que são uma só e mesma coisa. Francisco de Assis chega para nós como aquele santinho, vamos falar assim, insosso, às vezes, né? Amigo dos passarinhos, amigo dos animais, né? Sempre todo bonzinho. Tem até uma música infantil, feita também certamente com muito boa intenção, né? Naquele disco infantil do Vinícius do Topinho, vocês devem lembrar dessa música. Lá vai São Francisco pelos caminhos, de pé descalço, com o Paulozinho. Francisco não é nada disso. É muito mais do que isso. Começando com o lado espiritual da história, sem que a gente se detenha também muito nele, e aí é uma questão da gente, né, também a liberdade aqui de se crer ou não crer. Depois, com as informações que vão sendo trazidas a nós pelos mensageiros espirituais, a gente sabe que Francisco de Assis foi um missionário mandado à Terra, num momento muito específico, isso a gente vai tentar falar aqui. E muitos falam dele ser a reencarnação do apóstolo João. Eu, particularmente, vou voltar a dizer que isso é uma visão pessoal e
não, em nenhum momento eu tenho absoluto, e se fala muito de informações espirituais. É só interessante que você não vai ver o Chico Xavier dizendo isso, claramente. Ele diz, o amigo do Cristo, Emmanuel fala isso, mas muitos falam do apóstolo João e muitos falam do apóstolo João evangelista, que foi aquele que acompanhou Jesus até o momento final, no amado de Cristo. Só que nessa visão pessoal eu vinculo mais, conhecendo um pouco mais como foi Francisco de Assis, a sua encarnação, como é a sua presença espiritual. Eu vou muito mais pelo nome que foi dado a ele na pia de batismo, em Assis, pela sua mãe, né? Madame Picard, uma francesa da Provence, que era uma francesa da Provence. Seu pai, Pietro de Bernardone, era um burguês típico daquele momento histórico, geográfico, econômico, rico, aqueles burgueses que começavam a tomar o poder, italiano, de Assis, e que viajava todo o tempo. Francisco nasce em uma das viagens, na pia de batismo, Mademoiselle Picard dá a ele o nome de Giovanni Battista de Bernardone. Então, a meu ver, pessoalmente, nós temos reencarnado no espírito de quem Jesus falou, né, ao dizer, entre os nascidos de mulher, não há maior do que. Quando o pai chegou, assim, mas não tem chance de fazer. Eu estou vendo um verão na França, estou ali comerciando tecido, a loja está ótima. Vai ser, você é francesa, então você não vai ficar chateado, o nome vai ser Francesco, em homenagem à França, porque é lá que estou me dando bem. E de Giovanni Battista, ele passa a ser Francesco. Francesco de Bernardone. Imagina um menino que cresce dentro desse ambiente. Vamos fazer um pouquinho só atrás, você gosta de se contextualizar historicamente. Assis é uma cidade que vive no centro da Itália, na Hungria, uma cidade típica das cidades italianas que naquele momento estavam em convulsão por força de uma luta entre a Igreja Católica e o chamado Sacro Império Romano Germânico. Assisi, antes governada por nobres, tanto que até hoje existe a ruína de um castelo no alto da montanha onde Assis, ela fica encostada nos contrafortes, né, encosta dos chamados Montes Subaso, que são uma subcordilheira dos Apeninos. Encostada ali, o castelo do alto, onde alguns nobres comandavam, havia presenciado, antes de Francisco nascer e ao longo da infância, várias revoluções que derrubaram aquele castelo, expulsaram os nobres. Todos quase foram se refugiar na cidade vizinha mais poderosa de Perugia. E Assis era uma cidade extremamente politizada, mobilizada pela burguesia, que, de uma certa forma, se associava aos camponeses, sem deixar de continuar a explorá-los, claro, de uma outra forma. Mas a burguesia tomava conta e o pai de Francisco era um daqueles ricos, e Francisco cresceu dentro dessa, com alguém que tinha tudo a seu dispor. Imagine um espírito desse, desde a infância, o que ele já não mostrava. A luz que brilha, brilha. Então Francisco era o colega que mais se mostrava, mais aparecia, era o chefe da turma, e também começou, logo que a adolescência baixou naquela época, as pessoas desencarnavam, quando alguém desencarnava com 70, 80 anos, era alguém muito velho. A maior parte das pessoas ia embora com 40, com 50. Quando ele chegou com 13, 14, não tinha adolescente nessa época, saía direto da infância já para a maturidade. Francisco, então, esse rapaz brilhante tinha e sempre teve, isso é importante dizer, um coração de ouro. Era também aquele que mais exuberante fazia as suas, enfim, uma palavra que a gente vai usar, porque se vocês forem olhar a biografia de Francisco, vocês vão ver a primeira biografia, Tommaso di Celano, que é o primeiro e grande biógrafo de São Francisco de Assis, porque é o mais próximo, faz duas biografias. Na primeira ele faz um relato disso que eu vou dizer para vocês. Na segunda, isso já é bastante mitigado.
Nas sequentes, feitas por outros autores, isso vai quase desaparecendo. Francisco foi um estroina e alguém altamente sexualizado, para a gente usar uma expressão confortável. O que era alguém altamente sexualizado na Idade Média? Com o poder material que ele tinha por força do dinheiro do seu pai. Alguém que comandava realmente grandes festas com seus amigos, com mulheres de todos os tipos, com coisas. Eu estou contando para vocês, você está vendo o rosto de vocês, e as pessoas estão olhando, a gente vai ter uma imagem de São Francisco. A pergunta que fica, quando a gente fala de mergulho na alma, por isso a ousadia do texto, é perguntar o seguinte: alguém que faz isso, né, aparentemente está ali, mas ele fazia esse tipo de movimento para mostrar o que vinha de dentro dele. Ele tinha uma fogueira acesa de luz e de amor. A exuberância do movimento de Francisco, seja gastando o dinheiro do pai, das festas, porque ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele financiava os amigos, né? Ele dava esmolas enormes para as pessoas, cuidava das pessoas, era amigo, era tudo mais, ele mostrava aquela luz toda dentro com essa exuberância toda. A sua energia exuberante foi se direcionando para isso, e logo que o pai começou a perceber, colocou na loja. E aí, na loja, ele simplesmente fez uma revolução. Um espírito também dessa natureza acertou a contabilidade da loja, era um vendedor de mão cheia. As pessoas passaram aí na loja para comprar os tecidos do pai só porque o Francisco trabalhava lá. E o pai, que já ganhava muito dinheiro, passou a ganhar muito mais ainda. E Francisco era e foi coroado pelos seus pais o rei de Assis. Conta a tradição que Clara, ou Chiara, que era bem mais nova do que ele, tinha 12 ou 13 anos já, ainda nessa época, via isto tudo da janela de sua casa, que era de uma família nobre ainda residente, parte dela em Assis, que ficava na praça da igreja de São Rufino, acompanhava esses movimentos de Francisco já desde cedo. Muito bem. Há uma história que a gente insere aí, das coisas que vão nos mostrando esta luz. Francisco estava na loja atendendo as pessoas, vendendo tecidos, pegando ali, mostrando aqui, atendendo um, atendendo o outro, e entra um mendigo. Uma esmola, se eu me dá uma esmola, pelo amor de Deus, e ele despacha esse mendigo de uma forma: vai embora, você não está vendo que eu estou fazendo as coisas aqui? O mendigo talvez até já o conhecesse, né, de outras vezes, com aquela coisa, sai, e ele, quando vê, o que ele faz, de repente ele acorda. Assim, o que eu fiz? Da mesma exuberância que ele tinha de fazer as coisas, ele para tudo, larga todo mundo que estava ali comprando e sai atrás. O mendigo já estava lá longe da cidade de Assis e vai atrás dele, dá o dinheiro, pede desculpas, abraça. Né? E essa é uma das coisas que a gente mostra quem era o Francisco. Outra história. Ele com os amigos voltava de uma orgia e tinha um mendigo que ficava sempre na praça. Assis tem uma praça superior, onde está a prefeitura, e onde havia um templo romano que ficou transformado em igreja católica. Até hoje essa igreja existe, hoje igreja, antes templo, já na época dele era igreja, não era mais templo, e foi inclusive retratada pelo pintor Giotto num dos seus quadros, então é bem claro o local. Eles passavam ali de noite, voltando de alguma das festas, e esse mendigo que vivia levanta-se, ajoelha-se, joga o manto dele no chão e diz: passa, porque você será uma grande luz para a humanidade, ou um grande rei, ou um grande santo. Interessante essa história, porque é uma história semelhante, a gente vai conhecer dita em relação a um outro personagem também marcante, chamado Siddhartha Gautama, o Buda, que ouviu exatamente essa mesma expressão. E os amigos dele, imaginem, né, vendo isso, o que não fizeram? A gritaria, o riso, o deboche, então passa aí, né? Vai de novo, e passa, ficaram ali brincando. Nós estamos com 17 anos, Francisco. Aí ele resolve uma coisa: vou ser cavaleiro.
E Assis e Perugia já estavam se estranhando. Há muito tempo que os nobres de Assis expulsos estavam em Perugia, organizaram uma resistência que não ia tomar, ao momento que explode uma guerra entre as duas cidades. Francisco gasta o seu dinheiro, se compra as suas vestes de cavaleiro, junto para a cidade de Assis. Depois, e vai, abençoado pelo bispo, em direção à guerra que se trava entre Assis e Perugia. Uma guerra, toda a guerra medieval, corpo a corpo, face a face, extremamente dura. Não se sabe se ele matou alguém, mas ele foi preparado para isso. Se ele matou ou não, a gente não sabe. Vou repetir. Ele foi com essa intenção, preparado para fazer isso. O que acontece é que numa batalha violenta chamada, até hoje o local existe, no Vicónia Estrada, o exército de Perugia derrota o Assisano e prende, mata muitos e prende aqueles melhores, por motivo de resgate, os filhos de pais ricos, né? Entre eles Francisco. Francisco vai passar 2 anos numa prisão em Perugia, até hoje existe esse lugar, né? E essa prisão começa a modificar a sua visão. Preso ali, ele começa a mostrar aos companheiros aquelas qualidades que a gente fala. É quem anima, né? É quem dentro da prisão fechada canta. Porque ele também era, não contei ainda, vou contar agora, porque isso vai nos valer daqui a pouco, um grande menestrel. Adorava a música, era um trovador. E fazia disso também, quando ele, né, fazia as festas, uma das suas características. Isso dentro da prisão ele fazia, ele levava as pessoas, e foram 2 anos, até que o pai pagou o resgate, ele volta para Assis, doente. Imaginem vocês, né, como eram as prisões da Idade Média, podia ficar 2 anos no lugar desse, chegou doente, e chega doente de cama. E naquele momento ali, nós estamos falando agora do ano de 1203, Francisco nasceu em 1182, alguém que chega com 20 anos, 21. Essa doença é curada, ele recebe tratamento médico, ele fica um tempo doente e levanta diferente, já meio estranho, já não tanto ligado àqueles movimentos, né, os amigos e tal. Volta para a loja, continua trabalhando. E aparece uma segunda oportunidade. Agora vou começar a compartilhar coisas com vocês que talvez realmente vocês não saibam da história, muitos de vocês já devem ter ouvido a vida de Francisco, mas certos detalhes são muito importantes nesse mergulho. Saído desse primeiro momento da guerra, Francisco se recupera para a loja e aparece um segundo momento, uma segunda oportunidade. Nós estávamos em meio, esses anos são anos terríveis em termos de luta espiritual na Europa. Se trabalhava para a criação de uma quinta cruzada contra os muçulmanos. Mas ao mesmo tempo começava a ser mobilizada de modo intenso a grande cruzada europeia contra os cátaros. Nós estamos falando do ano de 1205, esta cruzada europeia contra o catarismo vai começar em 1209. Então estamos muito vizinhos disso. Os cruzados eram arrebanhados em todos os estados europeus e eram sempre capitaneados por chefes de mercenários, vamos chamar assim. E Francisco fica sabendo que um deles, um cruzado da cruzada anterior, da quarta, reunia na Puglia, aliás, por coincidência, na Puglia, terra do nosso amado Padre Pio, né, um exército para se dirigir a Jerusalém, participando desta, mas parando ali no caminho com um único objetivo: pilhagem. Naquela época isso valia, né? As leis não eram, né? Hoje também existem as leis várias para corpo, mas nem existiam essas leis. Tinha que sair com o exército, mas vamos parar aqui, ali, o cara ali tem um. Entrava, pilhava, saía, e depois dividiam. Pois saibam que Francisco vai para a Puglia para trabalhar, ou tentar trabalhar com o cavaleiro ligado ao grande destruidor dos cátaros, Simão de Montfort. Ele se faz, bota um cavalo, vai e sai para lançar. Dessa vez, não com o exército para combater Perugia, mas sozinho, para tentar chegar à Puglia. E aí para um dia, uma noite, mas imagina, a cavalo, são 600 quilômetros entre Assis e a Puglia,
Uma noite ele tem um sonho. Essa noite ele tem um sonho onde ele vê um palácio enorme, dourado, cheio de armaduras douradas, como se fossem armaduras cruzadas, e ouve uma voz dizer: Francisco, a quem te importa servir? Ao servo ou ao dono? Aí ele, claro que é o dono. Você está vendo esse palácio? Está vendo essas armaduras? São duas dos seus cavaleiros. Mas você está se enganando, servindo ao servo, ele é um servo mau do que o dono. Ele acorda até entusiasmado, porque ele vai para Assis de volta, porque lá vai ser dito a você o que se deve fazer. Francisco acorda meio bastante entusiasmado, porque ele estava com a ideia de ir para lá e ver um palácio com armaduras de ouro, preenchendo aquilo tudo. Eu vou para Assis de volta. Quando ele chega, Assis chega muito mais doente do que aquela primeira doença. E ali, delírios, febre, aí ele acorda realmente estranho. Nós estamos setorizando isso no tempo. Começamos em 2005. Começa a vagar pelos campos de Assis, né? Quem viu o filme do Zeffirelli, existem cenas que mostram isso, né? Ele veio assim, meio bobão. As pessoas começavam a achar que ele estava doente mental, porque ele começou a falar muito pouco, né? Andava pela cidade, os amigos chamavam ele para as orgias, ele dormia, ficava, né? Também ia trabalhar na loja do pai, mas também não trabalhava tanto, não tinha mais aquele ânimo. E o pai, preocupado, tratando ele como um doente. Um belo dia ele vagando encontra uma igreja bastante danificada nas cercanias de Assis, chamada de San Damiano. E aí ele passou a rezar e tinha um padre que cuidava daquela igreja, e começou a estranhar, aquele rapazinho chegava toda vez para abrir horas, rezando. Ali se dá o grande fato, né, da vida de Francisco. Depois de algum tempo, ele olha para o crucifixo de San Damiano, que hoje é conhecida na sua forma, e vê a figura do Cristo falar para ele: Francisco, vai e reergue a minha casa, porque ela está em ruínas. Ele ouviu aquilo, exatamente quantas vezes falou, e saiu primeiro convencido de que aquela igreja realmente que estava em ruínas precisava ser reerguida. A primeira coisa que ele fez foi pegar o dinheiro do pai e tentar dar para o padre. E o padre, com medo do pai, não quis aceitar de jeito nenhum aquele dinheiro. Não vou aceitar isso, você está maluco? Filho do seu pai. E ele, que era muito impetuoso, era altamente impetuoso, genioso, no sentido bom da palavra. Ele pega o dinheiro e joga pela janela. O padre não quer deixar nem mais entrar na igreja, ele vai pela janela do lado e joga o saco lá dentro. Você pega se quiser. Bom, o padre foi ao pai, entregou o dinheiro de volta, reclamou, e o pai aí começou, mexeu no bolso, começou a opa, está passando dos limites. Nós vamos encontrar, a gente quando fala da conversão de Francisco, a gente pensa assim, ouviu aquilo, saiu, começou a reconstruir a igreja, nossa, que coisa bonita, aquele santinho, né, insosso vai sendo construído a partir desse tipo de visão. Mas eu vou dizer para vocês que esse fato se dá em 1205. E a grande conversão franciscana, que é ele chegar e começar a dar tudo que ele, né, e o pai bota ele, né, aquela cena conhecida no meio da praça, em que ele vai tirar a roupa e diz assim: antes eu chamava Pai Pietro Bernatone, agora eu chamo Pai meu, o Pai nosso que está nos céus. Esta cena vai se dar 3 anos depois da fala do crucifixo dessa vida. São 3 anos de mergulho, são 3 anos de luta interna, são 3 anos andando pelos campos, voltando para a loja, sem saber o que fazer, buscando comunicação com o divino, começando a achar. Imagina o seguinte: ele vivia numa sociedade, imagine a sociedade dita cristã da Idade Média, né, em que o catolicismo não privilegiava em nada que tinha qualquer coisa a ver com sexualidade, em qualquer nível. Sociedade fechada como era. Imagina alguém que de repente se reconhece que tem que buscar o Espírito, e tudo que ele tem à volta dele são os parâmetros daquele tipo de catolicismo. Imagine a cabeça da pessoa. Então são 3 anos até que
Em 1209 ele sai a roupa que ele recebe, alguém que tem pena dele entrega um saco. São Francisco jamais vai vestir um hábito como a gente vê nesses desenhos. Ele vestirá até o final da sua vida roupas de saco sem cor. Colorir tecidos era coisa de burguês, rico. E aí começa o processo. Aí ele começa a voltar a Assis, pregando o Evangelho, se dizendo, logicamente que nesses 3 anos, imagina que ele teve profundos insights, profundos contatos com a espiritualidade. E quando volta pregando. E volta pregando do seu modo. Ele se dizia, e sempre se disse, um jogral de Deus, aquelas pessoas que estejam fazendo, né, peças, cantando, dizendo coisas, e pulando, e um completo maluco. No primeiro momento a cidade jogava pedras. Ele agradecia essas pedras. São pedras que eu vou pegar e vou ajudar a reconstruir São Damião. Obrigado, pode jogar, joga mais. E ele ficava lá e foi botando no lugar, e o padre da igreja assim, esse menino maluco aí, tá ajudando. O dinheiro do pai não, mas se ele quiser botar pedra no lugar lá, ele põe. E foi passando. O tempo ele reconstrói São Damião. E sempre indo à cidade, e aí aquele amor que ele tinha, natural, que expressava daquelas formas que a gente contou aqui, começa a aparecer de uma forma mais intensa em relação às pessoas. O encontro com o leproso é fundamental. Ele tinha arte com os leprosos, ele encontra um leproso e ele vai, agarra e dá um beijo. Contam as histórias que quando ele faz isso, esse leproso se mostra como um espírito de luz e se desmaterializa. Aí ele passa a cuidar também dos leprosos, vários dos leprosos da cidade. Olha, esse louco manso, louco bom, começa, né, a ser mais ou menos aceito na cidade. Nós estamos falando de 1209, então ainda, até que chega o primeiro companheiro, chamado Bernardo da Quintevara, que era um comerciante rico de Assis, conhecido, que tinha estado fora, e chegou na história, um dia chama Francisco para sua casa para jantar. Nesse encontro noturno, Francisco o converte, Bernardo se transforma no primeiro franciscano, primeiro companheiro. A partir de Bernardo, eles se estabelecem no local, ainda não há consciência. Ele não quer de forma nenhuma se divorciar da igreja. Veja que eu falei para vocês que havia, já naquele momento, uma série de perseguições a heresias. Qualquer um podia ser taxado como herege. Imagine o Francisco daquele movimento, querendo pregar um evangelho vivo, querendo pregar algo que as pessoas não tinham conhecimento. As pessoas não liam o evangelho. E quem lia não cumpria. Ou seja, a igreja estava realmente ruindo. E não podia acontecer isso. Não podia se perder a essência espiritual naquele momento. Vejam a tarefa desse espírito. E ele, naquele afã de fazer as coisas, vai, prega, e tinha horas que o pessoal, cuidado, acaba numa fogueira, mas não, ele tentava sempre mostrar, e o bispo de Assis, os companheiros foram se juntando, eles começaram a habitar num lugar chamado Vivo Torto, do qual eles foram rapidamente expulsos, e depois os beneditinos o acolhem e entregam a ele o terreno onde vai ser conhecido como a Porciúnculo, onde é o quartel-general franciscano. De 2 eles se transformam em 6, né? Chega Frei Silvestre, chega Frei Pedro Catani, Frei Gil, Frei Egídio, Frei Maceu e outros tantos, aqueles chamados os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, que se juntam à volta dele, quase todos eles filhos de nobres, antigos amigos deles, assim, que começam a se converter pela força daquele espírito. E o que eles fazem é basicamente chegar nas cidades e falar de um evangelho vivo. E se conta, porque assim, naquela época o sermão de igreja era um sermão, primeiro que era em latim, e depois que era uma coisa formal. Se você tinha uma pessoa que chegava pregando alguma coisa com amor, tocando o coração das pessoas, com aquela retaguarda espiritual, aquilo ia gerando um movimento, e foi gerando um movimento à sua volta. Cada vez mais respeitado, cada vez mais. E vão chegando companheiros. Vão chegando companheiros de todos os lugares, começam a chegar de outras cidades, começam a chegar até de outros países. E de repente, o que ele chamava, São Francisco não chamava de ordem,
ele usava um nome interessante. Ele usava a nossa religião. De uma forma muito sábia, porque, olha ele, apesar disso tudo, ele foi aprovado pela igreja. Ele usava a palavra religião naquele sentido que depois aí ficou muito mais conhecido no século XX, como aquele de religação com ele. Ele queria mostrando nele mesmo, fazer com que cada uma das pessoas pudesse entender que ela era um filho de Deus absolutamente querido por ele, e que, portanto, não devia temer nada, nem temer alguma coisa indo ao radicalismo completo. O voto de pobreza, o que era? O voto de pobreza era mostrar que você não precisa depender de nada que não seja da graça de Deus. E eles iam pedindo esmolas aqui, recebendo ali. Constitui-se a ordem franciscana. Vem depois, claro, que a gente contou aqui no dia 11, né? Se aproximando dele, fundando a ordem feminina. Aquilo vai crescendo. E Francisco de Assis tinha um grande dilema, né? Muito grande. Ao mesmo tempo que ele via a ordem crescer e ficava muito feliz, porque ele mandava os frades exatamente na mesma figura, ele seguiu o evangelho à risca. Ele fez uma opção radical. O que estava acontecendo? A igreja, naquele momento, seguiu o evangelho coisíssima nenhuma. Se transformara num Estado político, em que o Papa era o rei, tinha exército, tinha tudo. Tudo que se relacionava ao Evangelho, ao amor, nada daquilo tinha preponderância dentro da igreja. Claro que havia exceções. Ora, uma cura para isto tinha que passar pelo radicalismo do outro lado. Como é que você segue o Evangelho à risca? É abrindo mão de todos os bens, abrindo mão de tudo e confiando absolutamente no poder divino dentro de você. E aí, ao longo desse processo, vai surgindo dentro de Francisco, ou vai emergindo dentro dele, a realidade do espírito que tinha o status de maturidade que ele tem nesse processo. Mas é importante que a gente faça um ponto aqui, porque se eu tenho alguém que fez tudo isso que a gente contou aqui e vai fazer isso tudo, isso para nós, eu vejo como assim um presente, quer dizer, alguém que mostra que os nossos conceitos e os nossos julgamentos são tão falhos, quando julgam tanto uma coisa quanto outra, mostra quão profundo e mais profundo é o poder que existe dentro da alma de cada um de nós, a presença de Deus. Se é claro que Francisco de Assis já tinha um background de outras vidas, que ele trazia com ele uma facilidade, por que mas se isso é uma verdade absoluta e tem que ser assim, por que quando ele nasceu, né, não foi aquele santinho modelo desde o início? Por que ele era santo e sempre foi santo, mas expressava aquela santidade dessa forma exuberante? Isso é muito interessante para nós. Ora, a grande luta dentro dele era, ao mesmo tempo que ele sabia disso, ele ficava, mas eu sou então um grande pecador. Eu preciso queimar esses meus pecados, sempre ele se considerou assim, apesar de chefe da ordem. E vai com seus, naquela época, talvez nem 18 pessoas, 18 companheiros, vai ao Papa. Que Papa? O próprio Inocêncio III, que foi aquele que estava comandando a cruzada contra os capas. Inocêncio, que era alguém que talvez não tivesse nem tanto má intenção, fez o que fez, mas pode ter achado que fazia aquilo em nome, né, da autoridade que ele, como vigário de Cristo, tinha, de destruir os heréges. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma visão muito de entender que a igreja estava completamente deturpada e degenerada, né, pelos bispos que faziam de tudo que queriam, que tinham 5, 6, 7 mulheres, que tinham propriedade, que guerreavam entre si. Ele sabia disso e ele foi, ao lado de ter sido esse guerreiro, ele foi um grande reestruturador da sanidade interna da igreja como instituição. Mas faltava a ele talvez algo mais profundo. Quando Francisco chega para pedir autorização, ele no primeiro momento despacha, mas esses caras aí vestidos de saco querem o quê, né? Roma é um circo, mas ele chega lá e é despachado lá no primeiro momento. São Francisco era também bastante, eu não sei se ele era taurino, se o mapa de São Francisco, a gente não sabe a data dele, mas o fato é, dizem que ele teria nascido em fevereiro, mas ele era alguém de uma perseverança absoluta.
E ele ficou lá na porta do Papa, e qualquer cardeal que passava, que era mais fácil. Ele conseguiu a simpatia de um cardeal. Ele tinha trazido uma carta de recomendação do bispo de Assis, o cardeal João de São Paulo, que passa a fazer o lobby de Francisco ser recebido pelo Papa. Até que um dia acontece essa recepção e o Papa recebe, primeiramente ele despachado. Na segunda ele recebe o homem formalmente, de uma forma assim, tipo, tá, ok, isso aqui é a ordem, tá fazendo, tá o próximo. E vai o Papa dormir. Quando ele dorme, ele tem um sonho. Não havia o Vaticano na época, a igreja sede era a igreja de San Giovanni Battista, em Laterano, fora das portas de Roma. Ali era a igreja papal. O Papa sonha que a igreja começa a cair e surge um mendigo enorme, segura a igreja assim, segura aquilo e fica transformado numa coluna e aquela coisa para. Ele acorda pensando, essa figura não me é desconhecida. Faz um esforço assim, era aquele cara que teve aqui. Aqueles companheiros vestidos de mendigo ou mendigo. E aí manda caçar. Francisco chega, o que você quer? E Francisco apresenta a ele o seu projeto. A volta, a mensagem pura e límpida que Jesus tinha deixado no seu evangelho. Viver de acordo com o evangelho. É só isso que eu quero. Eu só quero a sua autorização. Eu quero amar as pessoas, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a fazer o que Cristo fez, eu quero a sua autorização. Certamente inspirado, por um lado sim, no senso, mas certamente como um hábil político, também por outro, vocês percebeu, aqui tem alguém que pode me ajudar, né, a fazer essa história seguir. Dá autorização primeira, né? E Francisco sai à luta e começa a pregar. Nesse momento, como todo trabalho espiritual, voltado com o propósito, certamente vindo do alto, ele começa a agregar a sua volta mais e mais. A ordem se funda, ele precisa começar a dividir a ordem em províncias, começam a chegar franciscanos de todos os tipos, são de professores universitários a camponeses. É um processo fantástico, porque socialmente falando, espiritualmente falando, não existe muito exemplo, talvez nenhum, com esta magnitude. Né? E ele precisava dentro daquela, mas ele queria só uma coisa: vocês têm que amar, aprender a amar Jesus, aprender a perdoar e fazer isso, mas não quero mais nada. Não tem outra coisa que fazer. E pobreza. A gente não pode ter coisa nenhuma, você não tem coisa. E chegavam as pessoas, né? Alguns, um professor universitário, um comerciante. Mas o que ele foi vendo também foi o seguinte: muitos deles eram ligados espiritualmente a ele. Estavam ali. Frei Elias e Bombardone, por exemplo, que vai se transformar no organizador maior da ordem, que tinha uma relação com os outros de poder, né? E começa a implantar, era alguém muito ligado a Francisco de Assis. E ele sabia disso, então era muito fácil chegar, então vai para fora, tu sai, Frei Elias, eu não quero saber. Mas não. E ao mesmo tempo, era doloroso para ele aceitar aquela forma tacanha de Frei Elias ver as coisas, de privilegiar, né, as organizações, o que podia, o que não podia, querer implantar certas regras. E Francisco de Assis queria sair pelo mundo, como ele fazia, pregando, ou ficar dentro dos seus eremitérios, né, em oração o tempo inteiro, em comunhão com o divino. Explode dentro de Francisco, depois dessa luta toda, um ser espiritual em intensidade, mas que nunca vai deixar, em nenhum momento, de ser intenso. Vamos falar algumas coisas a respeito disso. Ora, condução da ordem, que naquele momento já tinha mais de 500 frades, e vai chegar em vida de São Francisco a mais de 5.000, que é o número de frades que vão ao chamado capítulo das esteiras, em 1219, em Assis, que vem frades de toda a Europa. Aquilo tinha que ter algum tipo de organização, apesar de, olha só que conflito interessante. Como é que você faz algo que surge de uma visão espiritual, de um conceito que alguém vive aquilo intensamente, ele e certamente os seus primeiros companheiros, e que outros vão chegando, e dentre esses outros, alguns vivem isso e outros nem tanto, mas estão chegando, né? Não podem deixar de ser acolhidos.
Francisco começa a lidar com aquilo, e aquilo não o agrada. Ele não quer fazer isso. Ele quer saber de Deus, de como você se entrega a Deus, de como o homem sai da sua posição, da sua visão católica de pecador, e se mergulha e se transforma num ser divino. Isso interessava a ele. E todas as pessoas podiam fazer. Surge uma terceira ordem, a ordem terceira, onde ele não obrigava as pessoas a saírem, por exemplo, das suas vidas matrimoniais, mas que ali dentro seguiriam certos processos do franciscanismo, dessa religião, que dá o processo básico está na oração dele, né, que ficou conhecida na oração: fazer de mim um instrumento de sua paz. Né? Heródoto, que eu leve o amor, eu levo a ofensa, eu levo o perdão, discórdia, a união, dúvida, a fé, erro. Ele era, certo, falam de fevereiro, falam de peixes, certamente. Ele queria isso, ele queria sair pelos campos cantando. As histórias que contam de Francisco, os momentos que ele gostava mais, eram os momentos que ele pegava 2 gravetos. Ele tinha um músico na ópera, foi pacífico. Das histórias da semana, vou contar, a conversão de Frei Pacífico é uma das conversões mais lindas que existem. Pacífico se chamava no mundo Guilhermo, ou Guglielmo, que se fala em italiano, Divino, um poeta trovador. Vamos dizer, se fosse hoje, ele seria um artista desse assim, né, que chega no lugar e todo mundo. Chegou Roberto Carlos, no Brasil. É mesmo. Ele era romano e onde ele andava, o nome divino era recebido. Francisco de Assis um dia estava passando na cidade de Marca de Ancona e sempre que tinha os trovadores se reuniam muito para tocar, para fazer poesias, para tocar saraus, e ele, como ele gostava, sempre que tinha no pretexto de converter, ele ia para lá, sabe? E participava, e muitas vezes conseguia converter pessoas. Ele vai para esse contexto e Guilherme Divino estava ali, o rei de Roma, tinha acabado de ser coroado em Roma, o rei dos poetas. E aí chega Francisco e começa a falar desse jeito, né, completamente informal, não ligado a nenhuma homilia estudada, né, falar com o coração, e as pessoas ouviram, e o Divino para olhar, e no final chega perto dele e assim: você me tocou, mas eu preciso muito de ajuda. Ele vai assim: que ajuda que você precisa, velho? Pessoal, eu tenho tudo na vida, eu sou rico, eu tenho, né, a minha fama, a minha música, a minha poesia, mas eu não tenho paz. Eu preciso de paz. Assim, irmão, a paz você encontra dentro de você, é a única coisa que você precisa, que é Deus. Você vai ter paz. Vem. O pessoal chamava as pessoas assim: vem. Foi pacífico. E Guilherme Divino se transforma em Frei Pacífico, que é o músico da ordem e que fazia, como músico que era, junto com ele as provas, tanto que muitos historiadores italianos estudam, né, as universidades adoram isso, né, dizem que o Cântico das Criaturas, aquela última que é a dita madre da língua italiana, né, que louvado seja o nosso irmão Sol pela sua grandeza, o Cântico das Criaturas é obra a 4 mãos de Francisco e Frei Pacífico, porque é uma estrutura poética bastante profunda, em que Francisco não teria, apesar de ter a inspiração para tanto, não teria vamos chamar assim, o background poético para fazer depois. Frei Pacífico e Francisco ia pelos lugares, ele entrava na cidade cantando, pulando, chamando todo mundo para ouvir o arauto. Ele era o arauto do Senhor, ele assim se dizia. E entrava cantando, pulando, cantando os Frei Pacífico. Ele pegava 2 gravetos e fazia como se fosse um violino. Tocava, e o Frei Pacífico tinha um instrumento mesmo. Mas aí ia falando, cantando e convertendo as pessoas. A Itália toda tomada, a Provence toda tomada pelo franciscanismo, começa a chegar os frades. Muito bem, ele chega a um. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da ordem. Estou vendo aqui o relógio, né? Porque a gente vai se entusiasmando, a história tem milhares para contar.
mesmo. Frei Elias se tornava alguém que era um amor e ódio. Ao mesmo tempo que ele impunha a ordem, ele às vezes deixava passar do limite e essa ordem imposta se transformava em uma espécie de opressão. E regras nas quais Francisco não acreditava muito. Ele dizia, tem uma única regra, a minha regra é essa, tinha 3 itens, ou 5 itens. Não pode, tem que ser mais coisas. Essa briga começou meio que os anos vão passando. E vai chegando o ano de 1219. Não, antes disso, que eu tenho que não falar hoje, uma outra historinha. 1213. São Francisco passa num lugar e ouve uma cantoria dos trovadores. Aí, para lá que a gente vai, devia ser Frei Leone, o Frei Maceu, o próprio Frei Egídio, alguém que acompanhava ele sempre perto, muitos iam junto com ele. E chega lá, estava aquele contexto, ele assim, eu tenho uma coisa para dizer. Tá, o que você quer dizer? Eu quero dar um tema para a gente fazer uma prova. Disse, tá bom, então você dá um tema. Se nós somos todos trovadores, já devia o Frei Pacífico já está junto, né? Porque devia segurar a barra nessas horas, né? Pegar lá o alaúde e ele dá o tema. É tanto bem em que aspecto que ogni intenda mal direto. Que significa o seguinte, eu espero tanto bem que nenhum mal me perturbe, ao contrário, galera. Isso pessoas pararam de ter. E aí, daquilo, se converteu uma pessoa chamada Orlando Chiusi, que era um conde que era dono de terras enormes. O cara ficou apaixonado por Francisco de Assis. Eu queria conversar com você, e a conversa vai, a conversa vem. Eu estou contando essa história por 2 motivos. Primeiro, para vocês verem que na história o fato de você fazer a rendição total, ou seja, isso é renúncia. Ele fez total mesmo, ele renunciou completamente aos bens materiais e a tudo. Isso só tem um efeito nas leis espirituais. É fazer com que você receba mais. Naquele momento se materializava essa lei. O Orlando Chiusi chega para ele e diz, olha só, eu sou dono de tudo aqui, eu tenho um monte muito bonito aqui na Toscana, com 1.200 metros de altura, e ele tem um lugar, eu sinto uma espiritualidade boa, eu queria doar isto para você e para os seus companheiros, para vocês poderem fazer ali orações, resultados. Estranhamente, Francisco, que não aceitava nada de ninguém, aceita essa doação. Por isso que eu estou contando essa história, para vocês verem como o espírito dessa ordem, apesar das regras existirem, como é que ele sabe, aceita, manda um companheiro lá, fala, ali é maravilhoso, e a partir dali ele passa a temporadas e temporadas, vamos de 1213, ali na Laverna, como se chama italiano, para ir ali meditar nas grutas, né, que havia, na floresta que até hoje ainda existe lá, no parque que até hoje ainda existe lá. Ia para lá, ficava meditando, voltava, né, passava tempos. E ele queria ficar lá. O sonho dele era ficar ali para sempre. A ordem já tinha crescido, ele estava, né, aparece ele voltando com o Frei Leão, que era um dos companheiros mais próximos dele, vai estar inclusive lá, muito triste. Assim, Frei Leão, você sabe qual é a perfeita alegria? Os dois voltavam no inverno. O inverno naquela região era um inverno rigoroso. Descalços pelo chão. Olha, a gente vai chegar na Porciúncula daqui a pouco, né? A Porciúncula, que era o lugar onde eles viviam, era na verdade uma tábua de... Era uma cerca em volta, e as cabanas ficavam todas em volta, e no centro ficava a capelinha da Porciúncula, que até hoje está lá dentro de uma igreja enorme construída em volta dela. Assim, nós vamos chegar na Porciúncula daqui a pouco. Aí nós vamos bater na porta. Você sabe qual é a perfeita alegria? Eu vou bater na porta e vou dizer assim, frade porteiro, abre a porta aí que penetrar o Frei Francisco e o Frei Leão. Aí o frade responde de lá, 2 mentirosos safados, quem são vocês? Que Frei Francisco e Frei Leão que nada? Dão fora. E isso, em vez de nos trazer dor, em vez de nos trazer revolta, não nos traz nada, ao contrário, vai nos trazendo uma paz. E essa paz vai se transformando em alegria. Mas aí, Frei Leão, ele era muito falante, ele era muito sempre assim. A gente não desiste. A gente vai bater de novo. Frei Porteiro, por favor, o senhor está enganado. Aqui é o Frei Francisco, eu sei que eu não sou nada, eu sou o pior, o menor de vocês todos, mas eu com o Frei Leão,
nós estamos aqui batendo, a gente está morrendo de frio, a gente já está molhado de sol, por favor, acredite. Vão embora, ou vão sair agora, vão apanhar. E a gente, em vez de ficar mais triste ou revoltado, a gente começa a ficar mais em paz, mais alegre. Mas a gente não desiste. Nós vamos lá uma terceira vez. E vamos bater. Frei Porteiro, você está errado, Frei Porteiro. Somos nós, a gente pode repetir. E aí, ele não mais decide falar, resolve pegar um pedaço de pau bem grande, abre a porta e começa a bater na gente. E a gente cai no chão e ele, vocês são safados, mentirosos, fora daqui. E aquilo dentro de nós se transforma num estado de alegria perfeita. Ainda que o Senhor nos concedesse a nossa religião, que ele chamava, discípulos por toda a terra, ainda que todos eles se convertessem, isso tudo seria uma alegria, mas nenhuma alegria seria mais perfeita do que essa, quando para nós, mal e bem não tem mais nenhuma diferença. Ora, se a gente ouvisse um yogi oriental falar isso, né, o mestre hindu, ou qualquer um mestre cabalista, o próprio Krishna, não estaremos longe. O que eles querem falar? Esse estado de equanimidade é um estado que o santo atinge independente de qualquer religião. E quando ele atinge esse estado, os fenômenos à sua volta, tudo passa a obedecer ao seu estado de consciência. Não o que ele quisesse fazer. Mas Francisco, desse momento em diante, desse ano, onde ele passa, 1213, 14, passam a acontecer os fenômenos à sua volta, mediúnicos. A gente sempre fala aqui na casa de Padre Pio que mediunidade é algo perigoso, porque no momento que nós vivemos, desde que ela explodiu do século XIX para cá, a mediunidade pode estar completamente divorciada de um estado de realização de santidade das pessoas. E isso é complicado, porque é quase 100% verdade que santos são todos médiuns, no sentido da palavra de estar em contato com os planos mais altos e poderem trazer a partir disso tudo, todo tipo de fenomenologia atrelada ao seu estado interno de santidade. Sejam os santos católicos, sejam os santos espíritas, sejam os santos hindus, sejam os santos cabalistas, sejam quais forem. Mas médiuns podem não ser santos. E nós temos que estar sempre ligados quando a gente tem a facilidade da mediunidade surgir, quando a gente lida, por exemplo, com ela em lugares em que, ou espíritas, ou que seguem preceitos elaborados pelo Espiritismo, não se pode nunca deixar de alertar para isso. E Francisco de Assis alertava isso para os seus companheiros. O que importa é que nós sejamos todos espelhos da divindade. Isso aí entra num processo. A regra começa a dar problema, Frei Elias brigando com todo mundo. No capítulo das esteiras, que é o ponto marcante da sua vida, porque dali para gente ele vai fazer dois movimentos. Ele vai para a Palestina, acompanhando a Quinta Cruzada, onde ele vai encontrar o sultão e onde vai ser um momento capital para a sua espiritualidade, para a sua vida. E a volta de lá, quando ele volta, a sua abdicação, que ele já tinha ensaiado, no capítulo das esteiras, em 1219, em Assis, a abdicação completa do comando da ordem. Mas no capítulo das esteiras vai muita gente, inclusive um frade português, que era formado como teólogo no convento dos agostinianos em Lisboa e que tinha se transbordado à ordem franciscana quando presenciou a chegada de dos corpos de mártires franciscanos que tinham sido mortos no Marrocos. Ele que estava naquele momento passou por Lisboa e, tocado por aquilo, fala assim: eu estou buscando Deus, mas aqui onde eu estou não está muito legal. Eu sou teologia, igreja, eu sou padre, não é o que eu quero. E esse também era um grande médium. Esse já tinha surgido, nasceu com a mediunidade explodindo desde cedo. Ele lutou com as mesmas lutas que o Francisco lutava. Chamava-se Frei Antônio. O nosso futuro Antônio, Santo Antônio, de Lisboa ou de Pádua. Chegava esse frade no capítulo das esteiras, quieto, humilde, entre 5.000 outros frades. E Francisco falou: vamos dividir agora isso aqui. Vamos mandar todo mundo
vão vocês, você vai pregar na Alemanha, você vai pregar ali. Isso aconteceu histórias, inclusive, engraçadas, porque os alemães que iam para a Alemanha, por exemplo, não eram alemães, muitas vezes, eram outros. E eles só falavam Ya para tudo. Deus provê. E aí, um momento, chegaram lá e falaram, vocês são hereges? Ya. Puxa pra chibata. E, enfim, uma história engraçada. Frei Antônio ficou ali, meio... Mas ele era padre. Aí o provincial da Emília Romagna falou assim, posso pegar esse cara aqui que é padre? Eu estava precisando muito que fosse padre lá. E levou Antônio, que vai ficar dentro de primeiro no convento, varrendo na cozinha, né, fazendo coisas quietinho na dele, até que um dia faltou um pregador. Né? Uma visita de um pregador que ele fala que ele não é pregador de roupa não, é aquele cara que prega. Vai ter uma visita do bispo, como é que não tem ninguém que possa fazer uma pregação? Antônio, é você. Mas deve ter falado isso tipo assim, né? Você agora vai sair desse... Mas não. A partir desta primeira pregação de Antônio, ele sai da cozinha e é levado ao que ele fez depois a vida toda. E ele era a arca do Evangelho. Conhecia. Tanto que depois tem uma carta, Francisco de Assis muito preocupado, sempre dizendo, pode ensinar para os frades alguma coisa? Olha, pode ensinar, mas eu não gosto dessa história de livro, que vocês se enfiam nesses livros e a cabeça fica presa e vai de cabeça para baixo, todo mundo dá para perdição. Tem que ter livro, mas desde que existe uma carta de Francisco, eu permito ao frade Antônio, meu vigário, que ensine, mas dentro de uma regra fundamental, não esquecida. O amor é todo o primordial. Dentro da luz. Aí pode ensinar. Frei Antônio cumpriu isso à risca. E São Francisco se manda para a Palestina, de onde ele vai voltar muito doente, em 220, e chega e encontra o pessoal de sandália, né, com casas, né, bem feitas. A primeira reação dele, ele para em Bolonha. A primeira reação dele, por isso eu falo dele ser impulsivo, ele chegar em Bolonha, onde era a grande cidade universitária, a primeira cidade universitária da Itália, Bolonha, desde sempre. Grandes professores universitários tinham se transformado em franciscanos e eles tinham feito uma casa de estudos bonita. Eles não tinham pedido a permissão que Antônio tinha pedido. E estavam ali, estudando numa boa, com fogueira, com madeira. Essa coisa seguinte chega, sobe no telhado e, como ele construiu o São Damiano, ele destruiu essa casa. Tá? A mão. E ninguém parou. Ele chega em... Vocês leem os escritos de Francisco, vocês vão ver que, né, é uma figura muito mais para João Batista. Ao mesmo tempo tinha esse amor absurdo, essa doçura, essa amplitude, né, dessa história que a gente contou agora aqui, e de tantas outras. Ele chega em Assis e vê isso tudo. E aí, uma casa construída, essa casa não pode ficar aqui na porção. Aí Frei diz assim, você não tem poder nenhum sobre isso, porque não foi você quem deu, nem quem deu isso aqui foi o povo de Assis, que construiu para nós. Ele ouve isso de Frei Elias, hoje em diante eu saio, não sou mais nada na ordem, não sou o geral da ordem foi Pedro Caetano, meu sacerdote, e pá, se manda daí por 2 ou 3 companheiros mais próximos, ele tinha voltado na Palestina, começa a admitir depois disso contatos maiores com Clara e as suas companheiras, começa a admitir outras coisas que ele não admitia, apesar dessa rigidez, mas ele vai para onde? Né? Ficar quase sempre ali. Naquele cemitério de Laverna que ele tinha recebido como doação. Mergulho na alma de Francisco. Mas o que vai acontecer ali para a gente ver que alma é essa? Ele seguia regularmente, sempre, um período intenso de espiritualidade chamado a Quaresma de Miguel Arcanjo.
que vai da festa do catolicismo cristianismo, vai da festa da Assunção, dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro. Isso não tem uma razão, a razão não é uma razão boba. Miguel Arcanjo é um dos grandes arcanjos coordenadores da espiritualidade do planeta, vinculado a toda a saga do povo de Israel, e era o protetor de Francisco de Assis. E ao mesmo tempo, todo esse período se dá naquilo que nós chamamos do período que vai preceder, vem no mês de Av até o final do mês de Elul, onde o chamado Ano Novo no Rosh Hashanah é o momento em que as almas podem abrir as portas do seu Cristo interno. Sendo católico, certamente Francisco de Assis não tinha esta noção formalmente, mas tinha essa noção na essência do seu espírito. E ele cumpria essas tarefas assim, ou era para lá, ou no eremitério do Cárcere, que é perto de Assis, ou no eremitério de Tortona. Mas passou a ter uma duração, e no ano de 1224, depois que ele sai da presidência da ordem, da chefia da ordem, em 1220. 4 anos de intensa vida espiritual e curando, e aí explode em Francisco de Assis a mediunidade de cura, os fenômenos, ele pessoalmente muito doente, com tracoma, mal enxergando, provavelmente uma tuberculose contraída no meio da guerra, no meio das cruzadas, e vai passar a quaresma de São Miguel do ano de 1224 no eremitério de Laterra. Chega lá em agosto, acompanhado de Frei Leão, de Frei Egídio, de Frei Gil e de Frei Junito. E diz o seguinte para eles: olha, o meu tempo agora é comigo e com o Senhor, então nós vamos fazer assim. Vocês já foram na Verna, então os frades tinham que ficar fora, ele tinha um lugar que botou uma tábua assim, onde ele passava, e ele ficava isolado numa gruta. E eles tinham que chegar e recitar todo dia um salmo. Se ele respondesse ao salmo, eles podiam passar e deixar um pedaço de pão para ele, mas não ter contato com ele. E ele passaria a quaresma, que são mais de 40 dias, assim. Eles rezando aqui, São Francisco ali sozinho. Conta-se que esse foi um período onde as entidades espirituais fizeram o que quiseram. De dizer que ele era perdido, foi até o dia que ele desencarnou. Ele desencarnou 2 anos depois, em 1226, na Porciúncula, deitado no chão, pediu que tirasse a roupa dele novamente, que pusesse no chão. E na hora que ele estava desencarnando, imagina, eu estou só contando essas histórias para que a gente fique assim, confortado, com os nossos estados internos, mas sempre a esperança da santidade aparecer. É sério. Portanto, quando você está ali, ele deita no chão, no dia da desencarnação dele, e aproxima-se uma entidade, uma visão do católico dizendo isso, demônio, você fala, olha, você perdeu o seu tempo, já era. Tudo que você fez não adiantou nada, estou só esperando que você vai acabar, daqui a pouco você vai morrer. Essa mediunidade é absurda. E vou pegar você e nós vamos direitinho para lá. Meu Deus, e começa a rezar. Eu estou contando isso aqui, ele já estava com as estigmas, eu avancei um pouquinho no tempo, vou voltar para lá. Já estava estigmatizado, já tinha feito tudo. E aí, mas também tem o outro lado. Todo mundo que tem essa visão e tem todo esse tipo de consciência aberta pode até sofrer, mas na hora que acorda um pouquinho, vem o outro lado. Qual foi o outro lado? O próprio arcanjo Miguel chega e diz assim, só falou isso. Aí ele conta isso para os companheiros, assim, São Miguel me acalmou. Então agora eu só quero que cante o Salmo 51, que é o Salmo que Davi pede perdão, ele pede que se cante esse Salmo. Os companheiros cantam, ele desencarna, e no que desencarna, a cabana toda, as cotovelias lá estão perto da cabana. Quando ele desencarna, elas todas levantam o voo. E Frei Pacífico, que não estava presente, e era um grande médium também, viu ele, a entidade Francisco, com mais de 50 metros de altura, saindo de cima da cabana, estava longe em Assis, mas teve essa visão. Mas vamos voltar ao Alverne, que está acabando o nosso tempo, eu quero mostrar o que eu aqui para vocês, esse aqui é o presente de hoje. Eu só estou sendo um treinador, tá? Eu vou aí.
Ele no Alverne, ele passa esse tempo todo, vai passando, até que há o momento do grande fenômeno. Mas em muitos períodos, Frei Leão várias vezes cumpriu essa ordem. Né? A gente lembra, chegar lá, falar, e aí se ele dissesse de volta, ele vinha, botava o pão, podia chegar um pouquinho perto. Claro que Frei Leão cumpriu isso, chegou e viu coisas que descreveu, materializadas à sua volta, luzes, entidades, os santos todos, ele conversando, ele levitando, até que acontece o grande dia, que é a volta de hoje, né? Hoje é 15, pode ter sido 15, pode ter sido 16, a festa cristã é 17, lá na Lavela, agora no dia 17, deve ter lá 10 mil pessoas, né? As procissões católicas, tudo ali. Acontece um grande fenômeno de tanta luz materializada, o monte é alto, e parecia que tinha um sol lá dentro, tanto que os camponeses em volta, já acontecia aqui sempre, então, levantaram, prepararam seus burrinhos, suas ferramentas e vão trabalhar. Aí aquele sol estava brilhando, daqui a uma hora apagou e a noite volta. E o sol mesmo aparece só 2, 3 horas depois. Porque houve um fenômeno que é um serafim, nas ordens angélicas, e esse serafim imprime em Francisco essa marca. Francisco se transforma, como está na epístola dos Gálatas, numa carta viva, um ser crístico. Definitivamente, se transforma não é essa palavra. Ele expressa com toda a intensidade a cristicidade dentro dele. Repetindo os Gálatas, quando Paulo diz: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive. E a partir daquele momento, são 2 anos até essa desencarnação que eu descrevi, mas naqueles 2 anos, São Francisco, ele conciliava pessoas só de olhar. Como ele fez com o bispo e com o governador de Assis. Os 2 vêm em guerra ambos. E ele chega perto dele e diz assim: vem cá, por que vocês estão em guerra desse jeito? Ele fala: não, porque eles não pegou. Daí ele começa a cantar uma música. E canta a sua oração, né? Benditos são aqueles que, pela justiça e pelo amor, entregam a si mesmos em função do outro e abrem o seu coração para o perdão, onde quer que seja, onde quer que seja. São palavras que na minha boca, mas num espírito crístico, que naquele momento tem em toda a consciência. A palavra é só um notório. O estado de consciência é o que vai fazer o processo. Ele vive isso em 2 anos e deixa a marca que deixou. Mas para nós, talvez a grande lição de entender que esse espírito, né, viveu a plenitude da humanidade inteira para mostrar que a santidade não é algo divorciado da natureza humana. A natureza humana é assim. E nós somos certamente santos e não nos descobrimos ainda como. E temos que trabalhar para isso. E que ser santo não é, e muitas vezes está muito longe das definições que nós damos a santidade. Talvez até, freudianamente falando, com uma forma de dizer assim: tá, o santo está aqui, eu estou ali, jamais eu serei. Então ele é bem diferente de mim. Nenhum santo, eu digo isso sem medo, acho que não realia. Nenhum dos santos conhecidos, em quaisquer das religiões, não terá passado por tudo aquilo que nós, mortais comuns, passamos todo o tempo. Só que eles sabem descobrir que isto também faz parte da divindade de Deus. Apesar de Francisco naquele momento se culpar ali como pecador, mas ele sabia que lá dentro dele não era bem assim. Porque ele permitiu que essa expressão divina passasse por cima de tudo aquilo que teoricamente podia ser apontado como culpado, como isso, como aquilo, como aquilo. É um grande modelo, é um grande mensageiro para nós. Essa oração que está aí, para a gente acabar, é uma oração simples, porque todo ser crístico, e a gente acabou assim, é um canal. E através desses canais a gente consegue coisas, não porque a gente tenha mérito, mas a gente pode conseguir coisas pelo nosso estado de consciência. A oração, toda oração dirigida a um intermediário,
tem que ter esse tipo de percepção nossa. Ela vai ser dirigida ao Cristo que vive em nós e através daquele que já vive no Cristo. De forma que isto pode realizar um ato de cura, seja para nós, seja para quem seja. E um ato, quando eu falo ato de cura, é cura em qualquer nível que a gente possa imaginar. Essa oração é muito simples e foi dada por ele, e pode acreditar. Não vou dizer aqui, não foi ali. Francisco, tu és amigo de Deus, tu és canal do Cristo. Tudo que pedes no poder de Cristo te é concedido. Eu ainda não descobri o Cristo ainda. Por isso te peço que antes e acima de tudo me ajudes a despertar o Cristo em meu ser. Mas te peço também, aqui está aberto o espaço, para que a gente faça o pedido que a gente quiser, cada um com a sua própria consciência. E sei que tu és uno com ele. Pode ser uno também está bom, mas é uno. E me há de conceder, por amor e misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, nunca escreva isso aqui. Não é amém, é amém. No hebraico, tem todo o significado. Você pode falar amém, é amém. Amém é o número 91. E a força do amém é um. Amém não tem importância. Então, para nós terminar, a gente fala amém. Podem levar bem presente isso. Por favor, podem espalhar, podem comer até a cor, até direito. E vamos finalizar. Só fazendo aqui a luz, um minutinho só para dar uma coisa. Alguém quer puxar a oração do São Francisco? A Lúcia fez hoje a oração lá no Pai. Você toca tão bem, Cláudio. A gente não tem o Maurício aqui. Por que você não puxa a oração junto? A Lúcia fala, você puxa, você dá ideia. Nem pode ler, não. Vamos? Cante você? Quando a gente fala cantar, não é a gente ouvir a Cláudia, a gente cantar e fazer disso o nosso. Agora, vamos parar para olhar cada frase disso no tempo. Vamos respirar fundo. A presença dos nossos amigos aqui é intensa. Eles podem levar muita coisa boa, muita luz a muitas outras pessoas que nós convivemos. Fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria,
perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Francisco possa cobrir a cada um de nós com o seu capuz de luz e nos dar a cada um o toque do seu amor, o toque do seu coração, da sua vida, a vida plena, a vida Cristo. Que Ele, como nosso amigo, como nosso Pai, estará sempre presente, também como Padre Pio, como Pedro Luiz, como tantos outros, até que nós cheguemos. Até que nós cheguemos. A paz seja convosco. Muito obrigado. Até a próxima semana. Seja uma semana de paz.